Bom, então, gente, boa noite, né? Eu sou a Bruna, para quem não me conhece aqui, eu sou a vice-presidente do Movimento Trabalhista pela Educação aqui no Rio de Janeiro, no estado, e é um prazer hoje receber o Rodrigo aqui para uma das nossas conversas para falar sobre um tema que é muito caro a todos nós, que é o projeto dos CIEPs, e entender um pouco melhor as reações a ele, né? Porque é um projeto que para muitos de nós, né, a maioria que está aqui é fã desse projeto e acha ele incrível, mas também entende que ele sofreu duras críticas. E o Rodrigo é mestre em ciência política pela UF, dedicou os anos dele de mestrado para pesquisar justamente essa reação de setores da população fluminense ao projeto. Então, sem me alongar muito mais, queria agradecer a presença de quem veio aqui hoje e a pontualidade. Estou impressionada, chegou todo mundo bastante no horário. E vou passar logo a palavra para o Juliano, para ele fazer uma explanação inicial, e aí depois eu vou ficar de olho no chat. Quem fizer perguntas, eu vou ficar aqui monitorando. Se achar que faz sentido, até interrompo o Rodrigo com alguma das questões, se for uma questão de esclarecimento, senão a gente deixa também para o final fazer um debate em cima das perguntas que forem levantadas. Então, com a palavra, Rodrigo. Juliano não vai falar antes? Eu falei Juliano o tempo todo? Ai, que louco! Não, uma vez você falou Juliano, mas tudo bem. Não, é porque o nome do Juliano... Desculpa, Juliano. Não, é porque Rodrigo, eu achei que o Juliano ia falar Não, alguma coisa não, antes. eu falei... Não. Contigo, Rodrigo. É com você, Rodrigo. Você que é o convidado hoje, que é o mestre e que pesquisa. Vai, Rodrigo. Boa noite aí a todos e a todos. Obrigado, Bruna, pela sugestão, pelo convite. Boa noite aí, saudações trabalhistas, né? Boa noite aí ao pessoal do o MTPE. E, bom, eu tinha dividido a minha fala em quatro, assim. Eu ia falar sobre o caminho até o CIEPS, depois eu ia explicar o CIEPS propriamente dito e depois, no final, falar sobre a reação, né? Só que eu vou dar uma corrida nessa primeira parte também. E eu queria só dessa primeira parte de como se chegou até o projeto do CIEPS, assim, na minha cabeça, depois de tudo que eu estudei, está muito claro que, na verdade, o CIEPS já existia na cabeça do Brizola desde que ele era garoto. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brizola ele foi mandado pela mãe para estudar com um pastor, né, metodista, em São Bento, fora de Carazinho. E ele estudou com pastor e, quando chegou no ensino médio, ele ele fez um concurso, né, uma prova para uma escola que existe até hoje, inclusive, chama, se eu não me engano, Instituto de Educação Metodista em Passo Fundo. Tem várias versões, mas essa é a versão que eu acho mais fidedigna, porque quem me disse isso foi o Roberto Dávila, que era muito próximo, né, do Brizola. E o Brizola passou nesse concurso, só que não tinha dinheiro para pagar, e era uma escola particular. Então, assim, durante muito tempo ele ficou vendo aquela escola e não podia frequentar, né? Então, a partir dali, eu acho que ele veio, ao longo dos anos, ele veio perseguindo. Saiu o áudio do Rodrigo aí. Rodrigo, você liga o seu áudio, por favor. Gente, eu vou pedir para vocês não ligarem seus microfones, porque eu acabei me confundindo desligando do Rodrigo, porque outras pessoas ligaram o próprio microfone. Aí Então, eu fica fui pesado. desligar o de outra pessoa e mudou na ordem. Então, por favor, gente, Tá. mantenha seus microfones desligados. Vai, Então, Rodrigo. retomando, eu queria dizer que, na verdade, o Brizola perseguia essa ideia da escola de tempo integral há muito tempo. E aí foi um feliz encontro dele com o Darcy Ribeiro
lá em Lisboa, né, no encontro de Lisboa, que eu acho que foi quando eles começaram ali a conversar sobre isso, e depois o Darcy vai e chama um amigo dele comunista, Oscar Niemeyer, para projetar o Darcy era comunista, né? O Darcy diz que era um homem do Jango. O Darcy só conheceu o Brizola em Lisboa. Assim, é claro que o Darcy era ministro da Educação e tal, mas eles não tinham tanto contato. Enfim, então isso se desenrolou e eu gostaria de deixar bem claro que uma das coisas que eu aprendi é que nada no processo histórico, tudo é uma construção. Então, assim, não é uma ideia só do Brizola, só do Darcy. Tem muitas mãos aí e eu acho que eles chegaram numa solução que é uma coisa que o Mangabeira fala muito, né? É uma ideia bem mangabeiriana, assim. Eu acho que o Mangabeira gostou do Brizola por causa disso, porque o Brizola era bem assim. A ideia foi sendo construída por várias mãos até chegar no Rio. Eles entenderam, apesar de eles estarem fora esse tempo todo no exílio, eles chegaram no Rio, entenderam a situação e fizeram uma escola adaptada para isso. Infelizmente, vários segmentos não entenderam, né? Todo mundo fala isso, a professora Lia fala, várias pessoas verbalizam isso. Era uma escola muito à frente do seu tempo, muito à frente do seu tempo. A gente vê isso hoje, né? Quer dizer, fica claro. Então, assim, do CIEP, o que a gente tem que entender é que o CIEP foi feito por uma situação específica do Brasil, do Rio de Janeiro, uma cidade povoada de favelas, quer dizer, eu tenho até os números aqui, mas não vou ficar citando o número de favelas durante a ditadura militar. Foi exponencial o crescimento, muitas mães solteiras, né? Quer dizer, isso é uma chaga do Brasil, né? Os homens vão embora e as mulheres que tomam conta. Então a escola foi pensada para isso. Como é que essa mulher vai trabalhar, né? Para começo de conversa, com 1, 2, 3 filhos, sei lá, às vezes até mais. E aí eles tiveram essa ideia: olha, vamos abrir a escola às 8 horas da manhã. A mãe vai antes de ir para o trabalho, ou o pai, enfim, se tiver pai, deixa a criança de 8 até a hora do almoço tem o currículo normal, né? Currículo básico, ela almoça. Essa questão da alimentação foi muito, muito estudada. O Brizola foi ao Japão para ver isso. O governo Brizola, uma das primeiras coisas que o governo Brizola fez foi intervir no COSEA, que era o órgão que fornecia alimentação para as escolas e para os presídios. Olha que loucura, né? E era um antro de corrupção. Então, eles cortaram isso e fizeram com que a alimentação fosse direto do produtor. Eles começaram a fazer compras diretas. Isso também foi uma inovação institucional, para usar um termo do mangabeiriano, né? E aí, o almoço à tarde, atividades culturais, educação física, aula de reforço. Eu acho que o ponto que se deve destacar no CIEP é a questão de como isso é uma coisa, eu acho que foi bem do Darcy, que ele pensou o seguinte: como é que a criança que é filha de pais que não tiveram formação, às vezes até analfabetos, né, grande parte, como é que eu vou mandar a criança para casa com um dever de casa para fazer? Quer dizer, o pai vai chegar do trabalho cansado, né? Aí ele não tem nem condição intelectual de ajudar a criança no dever de casa. E, fora isso,
geralmente o lugar que eles moram, né, esse pessoal para quem o CIEP foi desenhado, na maioria das vezes é um barraco de favela. Como é que a criança não tem nem condições físicas, nem, enfim, para estudar em casa, né? Como é que vai fazer isso? Então era salvacionista, sim, que essa é a primeira crítica que se fez ao CIEP. Era salvacionista, sim. Era realmente para salvar essas crianças. Então, assim, e à tarde, além das atividades, você tinha um animador cultural que, durante a semana, as crianças, teatro, dança. Depois teve vídeo escola, né? Já no segundo governo, eles assistiam a conteúdos feitos pela videoescola, enfim, e faziam, e tinha aula de reforço, e faziam, não tinha dever de casa, era tudo feito no CIEP. Aí você tinha o lanche, você tinha o banho, e a criança voltava para casa às 5 horas já de banho tomado, e com o jantar, né, feito. Então, essa era a ideia do CIEP. Enfim, agora deixa eu ver aqui. Eu não vou passar por nada disso, explicar lá. Eu acho que todo mundo já sabe aqui o que foi discutido no encontro de Mendes, né? Quer dizer, o Darcy teve essa ideia de reunir os professores em vários encontros e foi reduzindo até chegar em Mendes no final de semana. Isso é muito contestado por vários. O Godofredo Pinto, que é um dos maiores críticos do CIEP, diz que não foi nada disso, que o encontro de Mendes foi feito só para chancelar o que o Darcy já tinha na cabeça. Enfim, eu não vou entrar nessa discussão, não, porque eu acredito também que eu acho que o Darcy tinha muita coisa na cabeça, mas eu acho que sempre uma ou outra. Agora, se não faz um encontro, qual seria a crítica, né? Então, assim, se fez um encontro, se tentou alguma coisa. Bom, eu acho que a gente tem que ter muito. Eu não vou também entrar nesse. Eu vou levar muito tempo. As condições que nascem. Eu tenho números, são números incríveis, assim. 300 mil crianças estavam fora das escolas, tinha muita coisa. O governo Brizola teve muita dificuldade, porque era um governo de oposição. O governo federal, por exemplo. A primeira coisa que o governo federal fez foi passar a dívida no metrô para o governo do Rio, governo do Estado. Primeira coisa que eles fizeram. A diferença do Brizola do Sul em relação ao Rio é que no Rio Grande do Sul o Brizola fez uma aliança e conseguiu ter maioria na Câmara, na Assembleia. Aqui no Rio, o Brizola não tinha essa maioria. Ele passou o primeiro ano tomando pau, só tomando pau na LERJ. Inclusive, assim, a primeira derrota do governo Brizola, com a ajuda do PT, era PT, PTB, PDS e o PMDB se uniram e aprovar, além do aumento do funcionalismo que tinha sido aprovado no governo Chagas Freitas, esses partidos se uniram e aprovaram, ao apagar das luzes de uma sexta-feira, aprovaram um aumento no meio do ano. Então, além do aumento que começou a ser pago em março, o Brizola já chegou com um aumento do funcionalismo. Começou a pagar um outro aumento em agosto. E aí eu queria destacar a importância do Brizola na escolha da equipe e a importância do César Maia. César Maia foi fundamental nessa engenharia financeira no primeiro governo do Brizola.
O César Maia era um professor da UFRJ de economia de 37 anos de idade. Estava assim, estava voando na época. Depois ficou meio maluco, né? Mas na época era... bom, eu já falei do projeto do CIEP, né? Mais ou menos, o pedagógico. O arquitetônico, assim, falar rapidinho, vou até ler aqui, porque o Niemeyer ele bolou 2 tipos de CIEP, um CIEP padrão e um CIEP compacto. O CIEP padrão ele tinha 6.800 metros quadrados, porque isso ia depender da área, né? Então, era um prédio principal, numa extremidade ficava o refeitório e a cozinha, e na outra o centro médico, e no meio uma área coberta para recreação, né? Coberta. Nos 2 pavimentos superiores ficavam as salas de aula, um auditório e as salas para o estudo dirigido, que era o estudo que acontecia à tarde, né? No terraço era uma área livre que até se tinha a ideia de futuramente colocar piscina, né? O que no segundo governo Brizola, o Brizola chegou a fazer alguns CIEPs com piscina e tomou muita pancada, né? Por causa disso. Enfim, mas acabou que não se fez piscina nesse terraço. Mas o terraço era uma área onde também podia ser usado para lazer, tinha as caixas d'água. Você tinha no outro prédio o salão polivalente, com um ginásio poliesportivo, uma pequena arquibancada, vestiário e um depósito para guardar o material, né? E o outro prédio era a biblioteca, e sobre ela, coisa que eu não falei ainda, ficavam as 2 residências para o projeto Alunos Residentes, que aí é a crítica ao salvacionismo também, né? Esse projeto Aluno Residentes, o que era? Você tinha 2 acomodações que comportavam 12 meninos e 12 meninas. Você escolhia entre bombeiros e policiais militares voluntários para, assim, quem fosse, sei lá, recém-casado, um casal de policial que quisesse voluntariamente trabalhar para cuidar de 12 crianças em situação vulnerável, né? Além disso, aí tinha o CIEP compacto, que era menor porque simplesmente o salão polivalente, a quadra, ela ia para cima, lá para o terraço. Então, era uma possibilidade de você, dependendo do terreno, né, você adaptar. Enfim. Aí eu chego na parte da... Eu vou falar primeiro das críticas mais frequentes e depois eu vou dar o nome aos bois, que é o título do meu capítulo, né? Que é uma citação à música dos Titãs, né? Nome aos bois. Como eu disse, a maior crítica que o CIEP recebeu logo de cara é que era um projeto salvacionista. Tem até tese, se não me engano, Raquel, alguma coisa assim, Raquel, esqueci o nome dela, Raquel Emerick, que o título é Do Salvacionismo a não sei o quê. Enfim, e eu acho que, na época, eu acho que eles deveriam ter realmente aceito isso com mais ênfase mesmo. Era salvacionismo, sim, sim, além você tinha que salvar. Mas, como eu disse até na minha dissertação, não era salvar. Várias vezes eu acho que o Darcy um pouco entrou nessa pira de... as pessoas são muito deterministas, né? Vou salvar porque a criança na favela, se não tiver educação, vai para o crime, né? A gente aqui tem muito essa tendência, e o Darcy, algumas vezes, caiu nessa tentação. Mas, quando eu digo salvar da vida medíocre, que é o que o Mangabeira fala sempre também, né? Quer dizer, a pessoa tem direito a sonhar, né? Como todos nós de classe média alta temos, né? Quer dizer,
outra crítica muito pesada, que aí essa era mais dos educadores, é a divisão da rede. Eles diziam que o CIEP você estava criando, e realmente no início não tinha como. Como é que você vai começar vou resolver todos os problemas para depois. Aquele problema do Brasil, né? Você tem sempre as prioridades, você não pode nunca fazer uma coisa, porque antes tem que resolver todos os problemas do mundo. Então, assim, a divisão da rede aconteceria, mas assim, você tinha que começar um projeto para ver os resultados, entendeu? Para ir e isso foi muito feito, quer dizer, o projeto foi, apesar da pressa do Brizola por causa da eleição para presidente, que a gente sabe que houve, eu não vou negar isso, mas assim, a coisa foi feita com uma certa, entendeu? Não se lotou logo os CIEPs, você não usou a capacidade inteira no início, você foi aos poucos aumentando as salas e tal. Então, assim, aí tinha essa questão, era a divisão isso era muitos educadores, a divisão da rede e uma falta de treinamento para os professores da rede regular. Vocês vão abandonar a rede regular e vão cuidar agora só do CIEP. Essa era uma crítica que se fazia. Outdoor político era a crítica que a mídia mais gostava, né? Porque, na verdade, é isso. O Brizola queria ser presidente da República. Como é que você vai negar isso? Era um outdoor político? Sim, mas como aquela brilhante tese de doutorado do João Centro-Sé, ele diz que bom que é um outdoor, que é uma escola de educação integral, né? Quer dizer, não é viaduto, não é estrada, não é, né? Não é dentadura, né? Você não ficar lá dando dentro. Quer dizer, é um projeto de educação, um projeto revolucionário. Então, assim, que bom que seja um. E aí incomodava muito, não, porque o Brizola só faz CIEP em comunidade. Assim, essa é a crítica mais esdrúxula que se pode fazer ao CIEP, porque assim, a intenção do CIEP era o Brizola, desde o Sul, ele dizia a escola tem que ir aonde o estudante pobre está, tem que ir lá. Então, assim, onde é o adensamento? Vamos colocar um CIEP lá. Então, assim, outra coisa, você colocando o CIEP perto da comunidade, você diminui o tempo que a criança leva da casa dela até você resolve um grande problema dos pais, né? Imagina se o pai tem que como acontece hoje, né? Quantos pais não têm que se deslocar até a escola porque falta planejamento, né? Então, assim, o cara mora aqui no qualquer lugar aqui, mora na Rocinha, aí o garoto estuda em Copacabana e tem que ir deixar o garoto em Copacabana para depois ir para o centro trabalhar. Então, enfim, isso era uma coisa pensada, claro, óbvio. E assim, e os terrenos que se conseguiu foram os terrenos que se conseguiu. Então, assim, foram sendo colocados ali, perto da comunidade, sim. E outra coisa na localização que é importantíssima. O Darcy e alguns educadores da época, inclusive os críticos, já se tinha se tinha um diagnóstico na época, inclusive uma das menos críticas, na verdade, ao CIEP, que era a Zaira, acho que era a Zaira, depois eu vou falar, vou entrar nisso também. Ela dizia assim, que eles tinham um diagnóstico que a culpa o problema maior na época era além da repetência, a evasão, né? Primeiro que não se tinha resolvido ainda a questão da universalização, né? Para começar. Aí você tinha a questão da repetência e da evasão, que temos até hoje, né? Enfim. Então, assim, você também tinha que um pouco que
o professor tinha que um pouco sair daquela sua posição de chegar na... Assim, o professor tinha que se adaptar mais ao aluno do que o aluno, em linhas gerais, era isso. Quer dizer, o professor ele tinha que conseguir chegar um pouco na cultura desse aluno, da comunidade, e um pouco, né, talvez até tenha a ver com Paulo Freire, isso também, né, usar um pouco ali do meio dele, e tal. Quer dizer, o professor tinha que se reinventar um pouco para dar aula num CIEP, num tempo integral, numa comunidade, entendeu? Então, assim, isso era importante. E essa questão do final de semana foi pensado por isso também. Eles queriam que os pais, a comunidade, abraçasse a escola, que não ficasse aquela coisa de aquela distância, né? Porque só o pai leva o menino lá, deixa o menino, o Estado cuida da educação e vou embora para casa e eu recebo o menino às 5 horas da tarde. Não, no final de semana a escola deveria ser aberta para a comunidade, não só para aqueles que estudavam, mas para a comunidade de uma maneira geral. E nos finais de semana, geralmente, o que você tinha? Você tinha encenações daquilo que os meninos fizeram durante a semana, teatro, dança, você tinha cinema nos finais de semana, filmezinhos e tal, para você realmente integrar a comunidade na escola, né? Para a escola se sentir, para a família se sentir parte da escola. Aí, então, enfim, o outdoor político, esse tema outdoor, essa denominação outdoor foi até cunhada por uma educadora, tá? Mas isso a mídia comprou rapidinho. Outra era que era um projeto faraônico, né? E é engraçado porque eles usavam projeto faraônico na época, porque projeto faraônico estava muito ligado à Transamazônica, a tudo que a ditadura militar fez, né? Então, assim, era uma maneira de você... Enfim, eu não vou entrar muito nisso, mas o CIEP também foi revolucionário porque o Niemeyer indicou para o Brizola ele entrar em contato com uma tecnologia que um arquiteto de Goiás estava criando na época, que era uma tecnologia de argamassa, esqueci o nome aqui, argamassa, alguma coisa assim, que já as peças já eram muito rápidas, as peças já vinham prontas, João Filgueiras, que depois ele veio trabalhar na fábrica de escolas. E eu só quero dar um parênteses aqui, que o Programa Especial de Educação que o Brizola colocou em prática não era só o CIEP, tá? Mas o CIEP, é claro, é o programa mais importante. Você tinha Casa das Crianças, que era creche. O CIEP ele só pegava de 7 a 14 anos, né? E era dividido, isso também é bom falar. Eles tinham muita preocupação em dividir as faixas etárias, né? Então, assim, você tinha de 7 a 11, era uma coisa assim. Você tinha CIEPs com as faixas etárias separadas. Eu estou fazendo esse parênteses porque eu estava falando Bom, estava falando do projeto faraônico, até eu me perdi no Não, parênteses que eu fiz. você falou do projeto faraônico que o Darcy trouxe do João Filgueiras, a questão Isso. concreto pré-moldado da família de escolas, e que o projeto especial de educação, além dos CIEPs, tinha a Casa das Crianças. Isso. Você falou da faixa etária, eu acho importante só esclarecer, que é como se fosse hoje em dia o que a gente chama de Fundamental 1 e Fundamental 2. Isso mesmo. E aí a Casa das Crianças, que é a educação infantil, né? Que eu não sei a partir de idade. Vamos lembrar que a ditadura tinha surrupiado um ano aí, né, na educação fundamental. A reforma de 71, se não me engano, eles tiraram um ano.
Então, assim, eu queria reforçar essa questão que o CIEP era só uma das metas do plano, e essa questão da argamassa, que você reduzia, segundo o Niemeyer, você reduzia em 30% o valor. Agora, era uma escola cara? Era. O Anísio já dizia isso lá atrás. Educação é cara, educação de qualidade é cara. Né? O Brizola falou lá para o FHC, meu amigo, cara é ignorância. Então, assim, esses argumentos realmente são coisas completamente sem pé nem cabeça, tanto o outdoor quanto a questão do projeto faraônico, né? Agora, vou até aproveitar para falar do projeto, do que a gente está no projeto faraônico, para só citar rapidamente que realmente o Niemeyer cometeu uma falha no projeto, né? Que depois de muito tempo ele admitiu que tinha um corredor entre as salas de um lado, sala dos outros, e um corredor no meio. E ele deixou um espaço entre o teto e a parede que dava para o corredor. Agora eu sou o Rodrigo Trivelato, hein? Aí ele deixou um espaço. Eu confesso que há muitos anos atrás, quando eu comecei a acompanhar essa questão do CIEP, eu ouvi uma história de que tinha uma preocupação do Darcy, porque nessa época aí, se a gente voltar lá para o final dos anos 70, tinha uma questão, se tinha muita preocupação com o autoritarismo, de um certo autoritarismo da figura do professor na sala de aula. Então, assim, que eu ouvi essa história que era uma questão de para, de repente, ficar vazado mesmo, para as pessoas ouvirem tudo que... Mas, enfim, eu não consegui confirmar essa história com ninguém. E aí realmente ficou esse problema. Assim, vários professores tiveram problemas de voz, principalmente nas salas de crianças de idade menores, né? Porque tinha que gritar muito. Imagina, né? Uma sala ali, você com 12 crianças, e aí tendo que... E aí vazava o som de um para outro. Mas isso aí, antes de ser o Niemeyer, depois aceitou rever o projeto e tal, mas também quando se foi fazer isso, várias escolas já tinham colocado tapume, fechado com cimento, enfim. E aí a gente teve um outro problema que era o calor, né? Enfim, mas fazia muito calor, né? Porque era uma forma de você ventilar, né? E nessa época não se tinha ar-condicionado em escola, né? Pelo amor de Deus, ainda era uma utopia. Duas críticas menos usuais, e eu já vou partir agora para duas críticas menos usuais a velocidade de execução do projeto, que, inclusive, se não me engano, a Yara Vargas, que era secretária de Educação, ela foi contra, sim, a velocidade que se deu. Essa é uma crítica que ninguém fez. Foi uma crítica interna. A Yara ela verbalizou isso. Inclusive, eu acho até que depois ela se afastou um pouco. Acho que no segundo governo ela nem chega a trabalhar. E eu acho que uma crítica que procede foi uma falta de um estudo mais criterioso, um censo escolar, para você realmente medir exatamente nas áreas qual era a demanda, entendeu? Eu acho que isso realmente, eu acho que de todas as críticas ao CIEP, além dessa questão do problema lá arquitetônico, eu acho que é uma crítica que é aceitável, sim. É aceitável, sim. Enfim, agora eu vou partir para o... Na verdade, o capítulo principal da minha dissertação é a reação, né? São os entes aí, pessoas e, enfim, classes que reagiram contra o projeto.
Assim, a mídia, eu não preciso nem falar, entrar muito, eu acho que essa questão da Globo é mais do que sabida, né? E eu queria dizer que eu fico muito tranquilo, porque eu trabalhei 20 anos na Globo, tá? Então, eu sei bastante coisa lá de dentro também, não usei nada na minha tese, enfim, mas eu sei como as coisas operavam. Mas, assim, o problema que o Brizola também, o Brizola é um cara que, ao longo da vida, ele gostou de briga e briga grande, as peleias, né? Aquela coisa de gaúcho. Então, assim, o Brizola começou a carreira brigando com o Lacerda, que todo mundo diz que era um belo orador e tinha espaço além de ser dono da tribuna da imprensa num jornal que fazia imprensa marrom, ele tinha espaço nas organizações não, que na época era o Globo e a Rádio Globo. Enfim, a Rádio Globo ele tinha um programa na Rádio Globo. Então, assim, o Brizola ele arruma uns inimigos. Aí depois ele brigou com Diários Associados. E aí o João Calmon, que era o diretor dos Diários Associados, veio em cima dele e eles depois escalaram o Davi Nasser, que era um repórter, um cara assim estranhíssimo, um cara excelente repórter, mas um cara que vendia reportagens, né? Então, assim, tanto que o Brizola uma vez, o Brizola foi aceitando, ele escrevia artigos semanais no Cruzeiro, na revista Cruzeiro, contra o Brizola, chamava o Brizola de Pangaré, e o Brizola foi se enchendo até um belo dia o Brizola andava com o artigo dele, o artigo chamava o Pangaré dos Pampas, era uma coisa assim. O Brizola andava com um artigo todo dia no bolso. E um dia o Brizola encontra com o Davi Nasser no Santos Dumont, chama o Davi Nasser, começa a falar com ele e dá-lhe um soco no meio da cara, assim. Chegou às vias de fato. Depois o Brizola brigou com... o Brizola, na verdade, o Brizola não brigou. O Brizola, essa talvez seja a maior descoberta da minha dissertação. Assim, para mim foi uma surpresa. O Jornal do Brasil foi um dos órgãos mais cruéis com o Brizola. Por incrível que pareça, era o jornal que o Brizola lia desde sempre. Foi o jornal que o Brizola lia no exílio. Ele recebia o jornal com atraso, né? Claro, mas ele lia o jornal todo dia. Ele tomou várias decisões baseadas isso eu trago tudo na minha dissertação, baseados em artigos de jornal do Hélio Gasperi, do Castelo, seguia muito a coluna do Castelo, os mais antigos vão se lembrar, o Castelinho era um dos maiores jornalistas da história do Brasil, né? Um dos mais influentes. Então, assim, e o Brizola sentiu muito, porque antes dele chegar de volta do exílio, o Jornal do Brasil pegou muito pesado nos editoriais. O Brizola, no Jornal do Brasil, era o cara responsável pelo golpe de 64. E o Brizola, o exílio do Brizola para o Jornal do Brasil era pouco. Era pouco. Ele tinha que ter sofrido mais. Era uma coisa assim, desse nível. Então, assim, para mim foi uma surpresa. E eu que fui leitor, meu pai assinava o Jornal do Brasil, fui leitor do Jornal do Brasil a vida toda, fiquei chocado assim também. Basicamente porque o Brizola tinha o Manuel Francisco Nascimento Brito não gostava do Brizola por alguma questão. Ele se dava muito bem com a Condessa Pereira Carneiro, que era a filha do dono. Ela se casa com o Nascimento Brito, só que ela morre, e aí o Nascimento Brito assume. O Brizola tem uma pequena... eu sei que eu estou me estendendo um pouco, tá? Eu vou dar uma... Mas o Brizola só tem uma pequena trégua
quando o Paulo Henrique Amolim assume a direção do Jornal do Brasil. Foi 1 ano, 2 anos, no máximo, ali, quando aconteceu o Proconsult, que, se não fosse a Rádio Jornal do Brasil e o Jornal do Brasil, talvez o Moreira Franco teria sido eleito ali. A gente, quer dizer, a história teria mudado completamente, mas, enfim. E aí, outra coisa que eu descobri também, que eu não sabia, lendo os tijolaços, eu fiz um levantamento, tem quase um capítulo da minha dissertação, que eu dou uma esquadrinhada assim, nos tijolaços, né? Mergulho nos tijolaços. É bom também eu dizer que a minha dissertação eu parei no primeiro governo Brizola, tá? Senão eu não teria acabado até hoje a minha dissertação. Então, eu fiquei ali de 84 a 87. A minha surpresa foi que os tijolaços começaram um pouco por causa do Jornal do Brasil, das críticas do Jornal do Brasil, mas muito respondendo ao Júlio Mesquita Neto, do Estadão. E para o azar do Brizola, o Júlio Mesquita e o Nascimento Brito fizeram uma joint venture, que eu acho que foi a primeira vez na história do jornalismo brasileiro, e os caras, o Jornal do Brasil começou a publicar artigos de um funcionário do Estadão, que era o correspondente do Estadão no Rio, um cearense, veja só, né? Chamado Nertan de Macedo. Se vocês tiverem curiosidade, vão na hemeroteca, coloca lá o Jornal do Brasil ali, durante o primeiro governo Brizola, 84, 85, 86, vocês vão ver os artigos do Nertan, essa figura assim estranha também do jornalismo brasileiro. O cara era poeta, cearense, enfim, se meteu nessa. E o Estadão, que tem um problema antigo com o trabalhismo, né? Os Mesquita têm um problema porque o Vargas, o único período que o Estadão parou de circular foi um período curto, mas foi no Estado Novo. O Vargas fechou o jornal. Então, assim, isso, inclusive, está na origem o Mesquita apoia a USP no início, então toda essa questão que eu não vou entrar também, que é outro assunto. Então, assim, o problema do Brizola com o Roberto Marinho, ele é menos do Proconsult. Eu queria dizer também que o Brizola procurou, assim que eleito, o Brizola procurou o Roberto Marinho, teve com ele, almoçou com o Roberto Marinho, e antes de lançar o CIEP, de fazer o lançamento do CIEP, o Brizola procurou de novo o Roberto Marinho, almoçou com ele lá na sede da Globo, na Lopes Quinto, no Jardim Botânico, e é quando isso é narrado aí pelo pessoal da comunicação, né? O Hertal, o Manés, que também sabe dessa história, acho que o Fernando, que o Roberto Marinho vira para o Brizola e fala assim: governador, para que fazer uma escola dessa? Faça umas escolinhas, né? Quer dizer, que é bem essa mentalidade, né? O negócio da obra faraônica e tal. Então, assim, o problema do Brizola com o Roberto Marinho, na verdade, ele começa com o Sambódromo. E eu não vou entrar nessa história, tá? Que é uma parte também da minha dissertação que eu conto. É culpa do Boni, inclusive. O Boni tenta dar uma de Jânio Quadros, dar uma cartada para ver se o Brizola entregava para a Globo e aceitava as condições da Globo para fazer o desfile no Sambódromo, e simplesmente o Brizola, o Darcy, enfim, tira da cartola a Manchete, né? E aí o Carnaval na Manchete, a transmissão foi um sucesso, a Manchete ganhou rios de dinheiro e o resto é história, né? Então eu vou essa parte da mídia é bem sabida, eu vou passar aqui para os educadores, tá?
E para também não me deter muito tempo, eu queria só dar o nome dos educadores e dizer que, assim, na minha dissertação, eu encontrei, eu procurei também falas desses educadores antes do CEP surgir. E todos eles, sem exceção, descreviam uma escola ideal que era o CIEP. Era assim, é uma coisa incrível, assim, tem uns relatos assim que são incríveis. A criança deveria ficar mais tempo na escola. Não era exatamente, claro, o projeto tão revolucionário como o CIEP, mas já era basicamente aquelas linhas ali, todos eles. Então, assim, eu resgato vários desses depoimentos na imprensa. Então, assim, Vanilda Paiva, que era essa entrou numa briga com o Darcy pela imprensa e pelas revistas especializadas, que durou um tempo, assim. Vanilda Paiva, o Godofredo Pinto, que era presidente do CEP, né? Eu gostaria de dizer também que o Godofredo Pinto ele teve uma excelente gestão no CEP. Tá? O CEP, se não me engano, foi criado em 79, uma coisa assim. O 77, 78, não me lembro exatamente. Mas o governo militar, ele logo depois, quando começa, não me lembro se foi mas eu acho que foi o governo geral. Eles fecharam o CEP, né? E os professores, inclusive, durante a gestão do Godofredo, conseguiram, principalmente demanda salarial, o salário, quando o Brizola assume, isso dito em editorial de jornal, o salário dos professores do Rio era dos mais altos do país, tá? Muito por causa da gestão do Godofredo. Mas o Godofredo foi assim um crítico ferrenho do CIEP. Depois, mais tarde, vira prefeito de Niterói com o apoio do PDT. Né? Você vê como é que as coisas são, como é que o mundo dá volta pelo PSB. Luiz Antônio Cunha, que era um sociólogo também, era um anti-Vargas, assim, daqueles... para ele, o governo, o governo Vargas, não só o Estado Novo, era uma república populista, e aí os caras repetiam aquelas coisas do Vefor, né? Do Ottaviani, principalmente do Vefor, né? Da USP, lá, aquela coisa toda que a USP, né? A gente tem que varrer o trabalhismo, né? O varguismo da história, que é o famoso discurso do Fernando Henrique quando ele se despede do Senado, né? Para virar presidente. Moacir de Góes também era um crítico. O Moacir de Góes, ele tinha sido secretário, feito um belo trabalho lá em Natal, antes do golpe, né? De 61 a 64. Depois também virou um crítico. Maria Helena da Silveira era bastante crítica, mas assim fazia alguns elogios ao projeto. E a Zaya Brandão, que desses todos era a mais light, assim. Eu queria até destacar aqui um trecho que a Zaya fala em 20 de abril de 81, quer dizer, antes de começar a campanha, inclusive, né? Ela fala assim: a escola primária não está atendendo ao aluno que recebe e provém, em sua quase totalidade, das camadas mais pobres da população, pois, como ela representa a única possibilidade de acesso à cultura para este tipo de criança, deveria atendê-la durante um maior número de horas por dia e ter o ensino baseado em suas necessidades e realidade de vida, o que não está acontecendo. Atribuir à desnutrição ou à carência cultural o baixo rendimento escolar da criança pobre não é tudo, pois a realidade é que essa criança está sendo atendida por um modelo inadequado de escola. As modificações feitas à época da lei
só significaram uma maior deterioração da escola primária, a mudança de 71, tá? Que foi reduzida de 5 para 4 anos, quando, na realidade, precisava era de mais tempo para alfabetizar a criança carente. A criança que frequenta a escola particular tem normalmente 5 horas de atividades diárias e, quando chega em casa, ainda recebe assistência da família. Já a criança que estuda em colégio público tem muito menos tempo, quando deveria ser o contrário, porque ela precisa, além da aula comum, um local para fazer seus deveres escolares com a supervisão de educadores. Em casa, ela não tem espaço nem orientação. As normalistas são formadas dentro da ideia de que as crianças são mais carentes, que as crianças mais carentes não são capazes. Você vê assim, é uma crítica antes e uma crítica depois, né? O que ela descreve, o projeto do CIEP atendeu completamente. Gente, eu acho assim, eu já me alonguei bastante. Eu teria o último personagem, que não é um personagem, é o PT, né? Que assim, a gente até entende. O PT foi criado no vácuo a ditadura militar acabou com o PTB, né? A ditadura militar exilou o PTB e um vácuo foi criado. É aquela história, não existe vácuo na política, o vácuo foi ocupado pelo PT, né? Quer dizer, eles têm todos os méritos por isso, né? Agora, em vários momentos, eles exacerbaram na oposição que fizeram, principalmente aos governos do Brizola aqui no Rio, mas, inclusive, ao segundo governo. Tá? Por isso que eu não vou nem me alongar muito, mas, assim, eu citei antes a primeira votação, a primeira derrota do Brizola no governo foi com a ajuda do PT. O PTB, o PMDB e o PDS fecharam questão em relação a um segundo aumento dos servidores num ano, que impactou assim. O César Maia, o Cibíris Viana entregou não sei quantos cargos comissionados, foi a forma como eles tiveram, corta daqui, corta dali, foi uma forma... E outra coisa que eu gostaria de lembrar, que eu já ia me esquecendo, é que, nessa época, se não fosse o uso da máquina da prefeitura, do orçamento da prefeitura, os CIEPs não teriam saído, né? Tanto que, quando há o rompimento entre o Brizola e o Saturnino, o projeto já começa a ficar um pouco capenga. Porque, nessa época, para os mais novos, você só teve eleição para a prefeitura em 85 para 86. Então, assim, nesses 3 primeiros anos, o prefeito foi indicado. Primeiro foi o Jamil Haddad e depois foi o Marcelo Alencar. Então, assim, o Brizola usou muito a verba o Sambódromo não foi uma. O Brizola usou muito a verba da prefeitura para os CIEPs e coisas, senão não teria dinheiro, né? Por essas e outras questões. Outra coisa é que outra questão aí do PT nessa época a primeira rasteira do Lula no Brizola, de várias que aconteceram ao longo da vida, né? A primeira foi o Lisânias Maciel, né? Que assinou a Carta de Lisboa, era um homem do trabalhismo, e o Lula simplesmente, com a habilidade que ele tem, cantou o Lisânias Maciel, e o Lisânias Maciel, em outubro de 81, ele se filiou ao PT e concorre contra o Brizola na eleição de 82. Inclusive, foi a primeira intervenção do Lula no PT do Rio de Janeiro, né?
que se tornariam também frequentes. O PT aqui no Rio era um partido de sindicalista e ele coloca isso era muito também uma questão, foi orquestrado pelo Lula e pelo VFOR. E aí o Lisânias teve uma votação pífia, o PT nessa eleição teve uma votação pífia nos estados, mas aí o PT, em 86, redobra a aposta, né? Contra Darcy Ribeiro. Você tinha Darcy Ribeiro pelo PDT, e aí, nesse ano, a gente tem o problema que é meio crônico nosso, né, de não conseguir fazer aliança. O PDT faz uma aliança, até por ser o governo, né, e tal, a gente faz uma aliança pífia. O PT faz aliança com o PV e lança o Gabeira, porque o PV não tinha ainda licença, né, para lançar, o PV não tinha licença para lançar candidato. E aí o Gabeira divide os votos da esquerda e o Moreira Franco, junto com o Plano Cruzado e outras cositas. O Darcy, se você pegar os votos do finais do Gabeira e somar com os votos do Darcy, chega muito próximo do Moreira, não dá para ganhar. Mas a questão é que, na reta final da campanha, se o Gabeira tivesse desistido, o Darcy subiu muito na reta final da campanha, apesar do Plano Cruzado. E o Plano Cruzado foi um rolo compressor, né? E basta dizer que um mês depois eles lançaram o Plano Cruzado 2, que acabou com o Plano Cruzado 1, quer dizer, que acabou com o tabelamento. Então, não vou entrar nessa questão. Mas, enfim, e aí teve essa divisão e facilitou em muito a vitória do Moreira Franco. E o Moreira Franco era um cara... Por isso que eu tenho muito medo de ex-comunista e ex-marxista, né? Moreira Franco era ex-comunista, era do MR8, trouxe com ele os Luas Pretas, né? Que como eram conhecidos os assessores dele, e o Moreira Franco conseguiu uma aliança gigante por causa da Frente Liberal, com toda a direita, e, pasmem, para quem não é da época, com o PCB e o PCdoB. Então, assim, Jandira Fegali, esse pessoal todo que hoje em dia se gaba de ser de esquerda e progressista e coisa e tal, estava lá a favor do Moreira. E outra coisa que eu queria dizer, para terminar, é que todos esses educadores que se diziam isentos nas suas críticas ao CIEPS, todos eles, e isso está tudo lá na minha dissertação, todos eles, alguns apoiaram, assinaram manifestos de apoio à candidatura no Moreira Franco, ou trabalharam no governo Moreira Franco, e alguns, depois dessa, né, Moreira Franco, aí depois alguns apoiaram o Lula em 89 ou apoiaram o Fernando Henrique em 94. Então, assim, foram fazendo malabarismos, né, ideológicos para se adequar ali. E alguns trabalharam no governo Moreira, por pouco tempo, mas trabalharam. Enfim, gente, eu acho que é isso. E eu fico aqui disponível para qualquer questionamentos, perguntas, enfim. Obrigado aí, pessoal. Obrigada, Rodrigo. Te agradeço muito. Assim, para mim, teve muita coisa aí que você falou que foi novidade, enriquecedor. Tenho certeza que para todo mundo também. Eu acho que vale a pena depois até você mandar o link da sua dissertação para quem quiser. Eu anotei aqui quem está, pedi para quem ainda não está nos grupos do MTPE ou não tem contato direto comigo, me mandar o link ou manifestar. Alguns de vocês eu já tenho contato, mas que estão em alguns grupos. Eu estou querendo criar uma lista de transmissão dos eventos do MTPE, e aí eu posso compartilhar a sua dissertação depois para quem quiser se aprofundar nesse tema. Então, acho que foi muito rico. Queria te agradecer.
eu queria fazer 2 comentários muito breves, assim, nem são perguntas, são só comentários breves de coisas que me saltaram aos ouvidos, e aí eu queria abrir para as perguntas e comentários da plateia. Eu sei que Teodoro está aqui, Teodoro é um testemunho ocular desse momento do governo Brizola, então ele talvez tenha comentários a fazer. 2 coisas que me chamaram muita atenção foi... Uma não é uma questão de chamar atenção, né? Mas esse dilema da abertura nos CIEPs na escola, e nem é central da sua fala, eu já ouvi também que tem a ver com meio que uma homenagem, essa questão da ventilação da arquitetura de fazenda, né, no Brasil, e por causa do calor, que tinha isso, que os quartos, as salas, eles não iam até o topo para facilitar a ventilação nos ambientes. E a outra coisa que eu já ouvi, que tem a ver com essa coisa do gritar, né? Isso exigiria uma mudança cultural, porque existem escolas no mundo em que as crianças ocupam um mesmo espaço, né? E se agrupam em pequenos círculos em que diferentes aulas estão correndo em paralelo. Então, eu acho que houve uma... Talvez por essa coisa, né? Exílio, voltar, esquecer um pouco que brasileiro fala alto pra caramba. Então, certas coisas que em outros lugares talvez não fosse uma questão, que aqui isso é da nossa cultura, né? A gente fala alto pra caramba. Então, não dá para contar que vai ter uma fala mais baixa. A outra coisa que me salta aos olhos é a crítica do salvacionismo, né? Porque se você acompanha os debates de educação hoje em dia, muitas vezes você está tentando debater educação e aí você ouve, mas não tem merenda, mas não tem transporte para a escola, mas não tem... que são todas críticas válidas, é isso. Brizola está tentando dar conta dessas coisas, mas o mesmo campo político que antes atacava o CIEP por pensar esses aspectos na educação, hoje, quando você fala em avaliação, quando você fala em aumentar a qualidade, quando você fala em desempenho, mas como se não tem nem merenda, entendeu? Então, assim, eu acho muito curioso como é que as coisas vão se invertendo, né? E o discurso vai se adaptando aos novos tempos. E aí, hoje isso não é mais salvacionismo, hoje isso é tratado como o básico da educação, que você não pode nem falar em desempenho, em aprendizagem, em avaliação, se você não deu conta dessas coisas que lá atrás Brizola já chamava de básico e que era tratado como salvacionismo. Então, eu acho essas ironias, né, que a Terra redonda não gira, ela capota, né? Então, eu queria só fazer esses 2 comentários, que nem são perguntas, e queria abrir para o pessoal, assim, eu não vi perguntas específicas no chat, não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta agora ou quer fazer algum comentário, gente, o microfone está aberto, assim, já são 8h40, né? Seria bom a gente tentar ficar no máximo até umas 9, 9h15, por aí, para também não estender muito, porque hoje é dia de semana, todo mundo tem que acordar cedo amanhã, então a ideia não é se estender muito, mas o microfone está aberto para comentários. Se quiser, só levanta a mãozinha usando a ferramenta, só para evitar todo mundo abrir o microfone. Eu queria só pedir também desculpas, porque em alguns momentos a voz embarcou, não é emoção mesmo, porque é um tema muito caro para mim, assim, é difícil. E também quero pedir desculpa pela duração, cara. Eu falei muito, nem percebi. Foi ótimo, você sustentou a audiência, ninguém foi embora, estamos aqui com o nosso público, acho que todo mundo curtiu. Vai, Juliano, pode falar, pode abrir seu microfone e falar. Rodrigo, obrigado e mais uma vez parabéns aí pela apresentação, belíssima apresentação, com os detalhes históricos, né, daquele período do Brizola, da campanha do Darcy, enfim. Te agradecer de coração aí pela oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta, você fica muito à vontade por responder, em relação àquela experiência federal, né? Porque o Collor, ele pega a experiência do CIEP. Eu quero deixar você à vontade, porque talvez você não tenha chegado a analisar essa experiência do governo federal, mas o Collor, ele incorpora isso a uma política federal, né? Ou seja, ele implementa lá o SIAC, se não me engano era o SIAC, né?
inspirado na experiência do CIEP. E, enfim, você fizesse algum comentário a respeito, caso você tenha alguma informação, né? Como isso se desdobrou no plano federal, se houve uma reaproximação, né, do Brizola com o Collor naquela ocasião, porque isso teve uma repercussão grande, enfim, é isso. Obrigado, Rodrigo. Valeu, obrigado aí, Juliano. Cara, infelizmente não, assim, não me aprofundei no SIACs. Eu sei assim que, na verdade, o Darcy e o Brizola, eles saíram atirando para tudo quanto é lado. Isso realmente virou uma obsessão, um negócio de levar a ideia da educação integral essa ideia do CIEP, do projeto CIEP para o Brasil, era grande, assim, né? O Sambódromo também, né? O Sambódromo foi construído em Manaus, em São Paulo, e o Darcy teve com Newton Cardoso, né? Se você veja, né? Se as pessoas acharam se associar ao Collor, o meu pai, por exemplo, que era brisolista, rompeu com Brizola assim e várias pessoas. A Brizolândia, quando o Brizola começa a se associar ali ao Collor, né, pela questão da linha vermelha, né, que era o interesse dele, enfim. O meu pai, por exemplo, rompeu com o Brizola ali. E aí, assim, o Darcy tentou isso com o Newton Cardoso, não durou nem... Depois o Darcy viu que o Newton Cardoso não queria, não queria apoiar nada desse tipo. Então, ele voltou, pulou fora. Mas, realmente, eu não sei, cara. Não estudei assim a fundo a questão do SIACs, não. E eu sei também que o Alcenir Guerra, que era o ministro da Saúde, foi o cara que fez essa ponte, assim. E depois de muito tempo eu fiquei sabendo que os caras destruíram o Alcenir Guerra, né? Eles inventaram uma questão lá de superfaturamento no Ministério da Saúde. Foi uma coisa, se não me engano, inclusive da Globo, não me lembro exatamente, mas assim, acabaram com a reputação do cara. Mas, infelizmente, não tenho, cara. Vou ficar te devendo essa. Obrigada, Rodrigo. O Alexandre quer falar um pouquinho. Alexandre, pode abrir o seu microfone para falar. Tá, então, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero dar o parabéns pela explanação assim rica de detalhes, né? A gente ouve falar e lê sobre os CIEPs, mas agora eu fiquei sabendo de coisas que eu não soube a princípio. Então, agradeço a palestra, agradeço a você ter feito esse estudo no mestrado, é uma coisa muito rica. E uma questão que eu fiquei pensando, e eu não sei se eu perdi em algum momento isso na palestra, porque eu tive problema aqui de transmissão, é que eu vejo assim, com toda essa ideia que o Brizola teve e foi desenvolvido, se eu gostaria de saber assim, se teve em algum momento, pensaram na questão de uma educação freiriana, onde se pensasse na questão, né? A gente não pode dizer um método de Paulo Freire, que a gente estaria errado nesse sentido, mas assim, que foram desenvolvidas ideias, temas geradores para se relacionar à vivência desses alunos com o que era trabalhado em sala e daí gerar até assuntos de currículo para serem desenvolvidos em sala, ou se não houve essa questão assim de trabalhar com temas geradores e estar desenvolvendo esse tipo de, digamos assim, de atividades no CIEPS. Quer falar, Bruno? Eu posso fazer só um comentário sobre isso, talvez sendo um pouco estraga a festa, mas é porque eu acho que tem uma questão complicada de falar de educação freiriana e de crianças de 5 anos de idade, da idade de alfabetização. Assim,
Eu sei que é um pouco chato isso que eu estou falando, né? Meio que interpelando um convidado nosso que chega aqui pela primeira vez, mas é porque é uma das minhas bandeiras meio caras. As pessoas leem Paulo Freire e querem generalizar isso para toda a educação, quando Freire, a maior parte dos escritos dele diz especificamente sobre a experiência dele de educação de adultos. Então, essa coisa do gerador, claro que você pode adaptar para a criança e tal, mas eu queria fazer essa ressalva, não necessariamente para o nosso interlocutor, assim, desculpa, Alexandre, se enfim, parece um pouco até grosseira estar fazendo isso, mas eu acho sempre importante pontuar, porque a gente chega em escolas de educação infantil e você vê coisas tipo não há saber mais, já saber menos, mas saberes diferentes, que é uma frase linda de Paulo Freire, mas que foi falada num contexto de você falar com adultos, agricultores, pessoas que sustentam a própria casa, a própria família, e só não sabem ler. E eu acho que é muito diferente quando você está falando de crianças, assim. Então, a relação adulto-criança, eu acho que tem algumas limitações sobre o que a gente lê de Paulo Freire e sua aplicação na educação regular de crianças mesmo. Então, que estão em formação e que, enfim, o adulto, de fato, sabe mais, gente. A gente viveu mais do que crianças, assim, não é só saberes diferentes. Então, assim, desculpa, Alexandre, se isso parece um pouco abrupto e um pouco bronca, mas é porque eu trago esse debate para onde eu vou, em vários lugares, porque eu acho que Paulo Freire é genial, assim, mas ele é um pouco... ele é extrapolado para situações que não era bem disso que ele estava falando. E aí, no caso dos CEPs, acho que passa um pouco por isso também. Enfim, vou deixar o Rodrigo complementar ou me contrapor, enfim. Não, eu acho ótima essa pergunta, porque é uma oportunidade também de dizer que durante muitos anos, e ainda se faz isso, tem muita gente que tenta opor o Paulo Freire e o Anísio, ou o Paulo Freire e o Darcy. O Darcy amava o Paulo Freire e o Paulo Freire tinha profundo respeito pelo Darcy. Inclusive, a Rosisca, que é a pessoa que o Darcy traz para escrever os 13 pontos, se não me engano, que vão, desses 13 pontos, os professores debatem e vão levar lá para o encontro de Mendes. A Rosisca foi a pessoa que o Darcy trouxe para levantar esses 13 pontos, e a Rosisca era braço direito do Paulo Freire na Suíça, no exílio. Então, assim, nunca houve isso. É uma coisa que até hoje as pessoas querem botar fogo, né? Botar na lenha na fogueira. E, inclusive, a professora Lia, que eu entrevistei para a minha dissertação, que foi consultora pedagógica no primeiro governo, no segundo governo também, e a Lia tem uma origem no PT, então, assim, não é... isso nunca foi uma questão para o Darcy, por exemplo. A Lia, quando ela foi secretária municipal de Niterói, ela fez um encontro, está aí no YouTube para quem quiser ver. Foi a primeira vez que, por incrível que pareça, que o Paulo Freire e o Darcy Ribeiro se encontraram, assim, e é maravilhoso. E o Paulo Freire diz para o Darcy: olha, estou contigo na defesa dos CIEPs. E, assim, a única coisa que eu também, assim, admito que eu totalmente ignorante em relação à obra do Paulo Freire, tá? Eu sei mais do Anísio por uma questão até do que eu estudei. Mas eu acho que nessa questão que eu tinha até falado do professor procurar chegar mais, não o professor procurar chegar mais próximo do universo do aluno, eu acho que talvez isso tenha um pouco, não sei, posso estar falando uma besteira também, eu acho que pode ter um pouco também do Paulo Freire, enfim, mas é o que foi tentado, assim, o problema não é a criança. A criança, se a criança não está aprendendo, o problema não é dela. Antigamente se colocava o problema, a culpa era da criança. Não, o problema é da escola. A escola tem que chegar até a criança. Enfim, era isso que eu tinha para dizer.
Rômulo tinha feito uma pergunta no chat, acho que vê se ele quer abrir o microfone, senão eu leio. E eu acho que a Guta também queria fazer uma pergunta. Gente, se mais alguém quiser fazer uma fala, se inscreve agora no chat durante a pergunta do... o Alexandre está falando na questão no sentido da valorização da cultura do estudante. Para esse tipo de atitude não existe unidade inicial, mas agradeço o esclarecimento. Enfim... Aí, de novo, Rodrigo, vou responder um pouco por cima, porque eu acho que tem a questão do animador cultural, acho que existia sim um cuidado de contratar pessoas que eram daquela comunidade para ajudar nessa tradução entre as culturas, né? E acho que tem toda uma literatura que é sobre o que chamam de burocracia de rua, que é isso, do burocrata que tem um certo nível social, de escolaridade, que não sabe conectar com a população. Isso não é só na educação que isso acontece, né? Acontece entre os professores e os alunos, essa diferença de classe, mas acontece em todo tipo na assistência social, nos médicos, né? O que chamam de burocracia de rua. Isso é um desafio na ciência política tratar disso. Mas eu acho que os CIEPs lidavam com isso, com a questão do animador cultural, né? Era uma das formas de tentar mitigar esses problemas. Fala, Rodrigo. Só para a gente não se estender muito, o Rodrigo vai continuar respondendo isso do Alexandre. Aí temos o Rômulo e a Guta inscritos. Se alguém mais ainda quiser falar, aproveita essa fala do Rodrigo para se inscrever, porque a gente vai encerrar as inscrições. Vai, Rodrigo, desculpa. Inclusive, a questão do animador cultural, eu esqueci de dizer que o animador cultural ele era preferencialmente recrutado na comunidade. Quer dizer, geralmente ele era dali, ele sabia todos os símbolos, tudo que rolava naquele lugar, inclusive o hip hop, essas coisas estavam começando, né? Isso foi muito introduzido no CIEPs, e a professora Lia, para ela, o animador cultural, para ela, era o mais importante do CIEP. Para ela, disparado, foi a melhor coisa que o CIEP fez. O Rômulo, na verdade, ele saiu, mas a pergunta dele era só sobre se você via viabilidade de algo nesse sentido hoje. Ele saiu, mas eu acho que vale a pergunta para quem está aqui. Eu acho que basta você olhar o exemplo do Ceará e o exemplo de Pernambuco, né? Na verdade, parece que o mais exitoso é de Pernambuco, né? Com o ensino médio, e aí o Ceará também está... uma coisa que eu queria ter falado também é que, para as pessoas entenderem, é que você não tinha reeleição naquela época, né? E assim, tiveram alguns erros também da parte do PDT, do Brizola e tal, que inviabilizaram a eleição do Darcy. Mas, assim, realmente, naquela época, com o Plano Cruzado, com a mídia, com a Globo, era muito difícil o Darcy ter levado, até pelo... eu nem sei se eu posso falar isso, mas, enfim, o Roberto Dávila, que me confidenciou, acho que não tem problema nenhum, todo mundo sabe. Cara, o Darcy não tinha o menor traquejo no corpo a corpo, na rua. O Roberto Dávila me contou que teve dias assim que começava a chover muito, o Darcy não queria ir para a Baixada, para não sei o quê. Assim, cara, que eu esqueci de dizer isso. Então, assim, hoje em dia, você vê o caso de Pernambuco e do Ceará, né? Não é por outro motivo que, né, o PSB governou o Ceará, o Pernambuco, esses anos todos, mais de 16 anos, eu acho. E no Ceará não foi o mesmo partido o tempo inteiro, mas houve uma continuidade. Então, assim, isso é importante também. Agora, o que eu acho que faltou também ao CIEP foi... Eu não sei se era nem possível na época, mas era institucionalizar, né? Isso é que falta. Você tem que conseguir institucionalizar, colocar aquilo ali como um projeto de Estado e não de governo, né?
porque senão acontece o que aconteceu, quer dizer, o Moreira Franco entrou, abandonou, e eu queria também colocar uma outra coisa, que as pessoas falam muito no Moreira Franco, mas o Marcelo Alencar foi tão ou mais prejudicial ao projeto do CIEP do que o Moreira Franco. O Marcelo Alencar não tem outra palavra. O Marcelo Alencar foi um calhorda. Calhorda. Obrigada, Rodrigo. Guta, não entendi se você ainda queria fazer alguma pergunta. Se você quiser, pode abrir seu microfone para falar. Guta, você quer falar alguma coisa? É porque você escreveu alguma coisa no chat, gostaria de falar com ponto de interrogação, e aí não entendi Oi. se... Ah, pronto, pode falar. Eu saí, voltei, porque, sei lá, sumiram as coisas aqui na minha telinha. Então, eu acho tão importante essa discussão, eu queria colocar isso, porque eu acho que até hoje foi o maior projeto de educação, extremamente necessário, agora, mais do que nunca, e sempre será, né? Mas, então, eu acho muito importante colocar esse tema, porque as pessoas que acabaram com o CIEP, principalmente da esquerda, né, que ajudaram a acabar com o CIEP, principalmente da esquerda, eu acho que elas têm que ouvir isso, a gente tem que falar isso e tem que divulgar muito, sabe? Eu acho que tem que se discutir muito isso. Então, eu acho muito bom, perfeito. E eu tive uma experiência que eu trabalhei no Programa Especial de Educação como coordenadora. Primeiro, eu trabalhei como professora de música no CIEP de Ipanema, no primeiro governo, né? E no segundo, eu trabalhei na coordenação dos animadores culturais. Eu não vejo ninguém, que estranho. Vocês estão ouvindo? Alô? Oi, sim, estamos te ouvindo, Guta. A gente não te vê, o seu vídeo não está ligado, mas a gente te ouve bem. Tá. Então, é porque eu sei lá o que está acontecendo aqui com a minha telinha. Mas aí, o que eu queria falar é assim, eu achei muito... Eu quero dizer que essa aproximação com o aluno, realmente, a animação cultural tinha essa função. E eu acho que ela tinha essa função e era feita de uma maneira tão profunda, porque eram sempre pessoas que tinham uma voz na comunidade, né? Ou eram animadores culturais, ou eram artistas, e eles colocavam dentro do dia a dia do CIEP as questões da comunidade. Então, a maioria dessas pessoas, desses animadores, conseguiam fazer isso. Alô? Alô? Oi, te ouvimos. Pode continuar. A gente está ouvindo você falar sobre os animadores culturais. Pode continuar. Teve mudanças muito grandes em CIEPs com a entrada dos animadores culturais. Eu me lembro assim de um CIEP que vinha com aquela festa da mãe, em que todas as crianças pintavam de vermelhinho um coração que era já impresso, né? E aí o animador cultural fez um trabalho de cada um pensar na sua mãe ou na sua falta de mãe. Então, o que aconteceu foi tão diferente, uma diversidade, cada um trazendo a sua realidade. Isso aí é só um exemplo, mas teve milhares de exemplos em que as pessoas e os alunos e as famílias conseguiam se colocar e aquele currículo, né, do jeito que era,
né, tradicional, né, assim, hegemônico, era completamente mesclado por essas intervenções, né, de que o que é a mãe para um menino, por exemplo, que tem uma mãe que bate nele todo dia, às vezes não é tão bom assim, né? E outros que não têm mãe, que a mãe abandonou, tinha todo tipo de realidade. Então, eu acho que os animadores culturais, o Darcy falava isso, que o mais importante dentro do CIEP, mais avançado, não era mais importante, mais avançado eram os animadores culturais. E que o povo brasileiro tinha essa sorte de ter essa cultura riquíssima, que era o que salvava o povo diante de de governos tão e de uma sociedade tão discriminatória, né, injusta, etc. E tal. Então, pegar a cultura para colocar, né, como uma ponte aí para fazer, para mexer na forma como os professores trabalhavam com os alunos, isso daí foi muito importante, foi incrível, tem histórias incríveis. A outra coisa é que os animadores culturais depois foram trucidados, né? Eles estão prestes a acabar, eles têm mais 2 meses de existência, mas eles não foram nunca institucionalizados e eles estão com problemas seríssimos. Quem puder ajudar, eles estão fazendo movimentos na Assembleia Legislativa, porque eles não têm nem como se aposentar, sabe? É uma coisa muito grave que está acontecendo com eles agora. Bem, e o que mais que eu ia falar? Sim, que Marcelo Alencar, eu me lembro, no dia 10 de janeiro, ele demitiu, por exemplo, todos os pais e mães sociais, entendeu? Ele parou com os convênios para levar água para os CIEPs onde não tinha água. Isso, assim, a partir de janeiro começou um desmonte concreto, né? Naquela concretude, nas coisas materiais que permitiam que o CIEP funcionasse. Então, isso foi muito grave. É isso. Nossa, Guta, muito obrigada por esse seu depoimento, assim, foi lindo ouvir isso de você. Eu queria até conhecer um pouco melhor essa situação atual dos animadores culturais, talvez seja uma coisa que a gente consiga levar para os nossos deputados hoje, né? Nós temos 2 deputados do PDT, a Marta Rocha e o Vitor Júnior, talvez algum deles ajude a encampar essa luta, então é uma coisa interessante da gente tentar apoiar, né? Porque realmente todo mundo que viveu essa época dá esse testemunho de como eram centrais esses profissionais do projeto dos CIEPs. Obrigada mesmo por a sua contribuição. Vou passar a palavra para o Rodrigo ainda mais uma vez, para ele, né, reagir à fala da Guta, fazer as considerações finais, mas eu queria reforçar, gente, quem quiser ficar sabendo dos nossos próximos eventos, coloquem os celulares de vocês no chat, ou para mim diretamente, né? Você consegue botar para todo mundo, ou eu vou de novo botar no chat, ou vou falar agora também o meu número. Então, vocês podem entrar em contato comigo. Eu vou criar essa lista de transmissão, porque, assim, por enquanto, eu jogo muito nos grupos e para as pessoas que eu sei, mas eu vou organizar um pouco melhor essa nossa divulgação. Então, quem quiser, ou me dá o telefone, ou salva o meu. Meu número é 21 99 774 0340. Eu vou anotar no chat, mas é 21 99 774 0340. E a gente também tem um Instagram, que é @educação-trabalhista. Né? Não tem cedilha, não tem tio, mas enfim, é Educacau Trabalhista. É o nosso Instagram, porque aí vocês conseguem ficar por dentro também das nossas próximas ações. A gente está no meio de um ciclo de estudos da educação cearense. No nosso próximo encontro, a gente está tentando trazer o secretário municipal de Sobral para falar um pouquinho sobre as políticas de lá. A gente já teve um primeiro encontro com vereadores e a gente está tentando, né? A ideia é que seja um ciclo, que a gente converse com diversos atores até chegar no chão da escola também.
Então, realmente, eu adoraria que vocês continuassem conosco nas outras conversas também. Então, eu vou encerrar aqui minha fala, passar para o Rodrigo para né, falar em relação ao que a Guta disse e também fazer suas considerações finais. Obrigado, Bruna. Na verdade, eu vou encerrar dizendo que o fato de 40 anos depois a gente estar aqui falando de CIEP, quer dizer, maior prova do que essa não tem, né? CIEP, hoje em dia, é sinônimo de educação integral. Educação, tem gente que fala só tempo integral, enfim, faz-se uma certa confusão com isso. Mas CIEP é sinônimo de educação em tempo integral. E eu acho que essa luta algumas pessoas podem achar que o projeto do CIEP acabou, né? Deu em água, enfim, mas não, a ideia está aí como é que se chama lá? O plano nacional, né? Uma das metas lá é o aumento da educação em tempo integral. Então, assim, isso aí está na boca de todo mundo, de todas essas ONGs aí que eu não sei onde essas pessoas que trabalham nessas ONGs aí que estão atuando hoje em dia, onde elas estavam no início dos anos 80, né? No início dos anos 90, né? Todos pela educação e etc, etc. Mas que não defenderam a ideia do CIEP, né? Mas, enfim, hoje em dia a ideia está aí, a ideia está viva e eu acho que a gente tem um compromisso, nós que somos trabalhistas, temos um compromisso de levar adiante o sonho de Brizola e do Darcy. É isso aí, gente. Brigadíssimo aí pela... Gente, muito obrigada. Queria agradecer novamente o Rodrigo pelo tempo, compartilhar com a gente a pesquisa dele. Todos vocês que estão aqui com a gente até essa hora. Novamente, faça esse apelo, né? Entrem em contato, fiquem de olho no nosso Instagram, manda o WhatsApp, que a gente vai montar essa lista de transmissão, que a ideia é que a gente continue tendo conversas para fortalecer a educação, essa educação integral que a gente acredita, né? Que vem de Anísio Teixeira, de Brizola e Darcy. Então, queria desejar boa noite a todos e obrigada, né, por quem veio e para o Rodrigo também. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite.